Bom, eu sou o Tomás Romano de Toledo, resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco de como a inteligência de negócios pode contribuir no desenvolvimento de qualquer empresa para a conquista de melhores resultados. Eu tenho experiência de mais de 8 anos em BI, tanto na área técnica quanto na parte de programação, modelagem de dados, quanto na área de negócios, desde levantamento de necessidades de diferentes áreas até na entrega do relatório final. Atualmente eu sou gerente de BI e inteligência de mercado de uma empresa americana de telecomunicações, aqui para o Brasil e outros países da América Latina, e também consultor de BI. Utilizo a plataforma do ClickSense, esse exemplo que a gente vai ver no ClickSense Desktop, mas também na versão Enterprise. Eu faço consultorias em projetos Enterprise também. E é muito importante a inteligência de negócios, tendo em vista que hoje em dia, e sempre, a gente observa que o dado, ele por si só ele não é nada, então o dado processado ele gera informação, a informação trabalhada ela gera conhecimento e o conhecimento gera mais resultados para a empresa. E o bacana do BI é que a gente tem uma flexibilidade da informação para a tomada de decisão de forma mais ágil. E com isso a gente consegue enxergar o que está acontecendo em um curto espaço de tempo para a gente mudar o que está acontecendo ainda no meio do caminho e conquistar novos resultados para a empresa. A gente poderia ficar horas aqui falando de teoria de BI, mas vamos para a prática, Então eu resolvi fazer um exemplo bem curto de como que a gente pode trabalhar com inteligência em cima de alguma base de dados. Aqui nesse exemplo eu estou usando uns arquivos que eu extraí do portal da transparência do governo, onde tem diferentes prestações de contas do governo. Esse especificamente que eu peguei foi sobre gastos com diárias de hospedagem de todas as áreas do Brasil inteiro. Isso para o ano de 2016. Então, aqui no Excel a gente pode ver um arquivo. Esse aqui é o arquivo de janeiro deles, que é direto do site. Eu tenho aqui então o portal da transparência, onde a gente pode fazer o download de dados para esse exemplo, essa brincadeira que eu estou mostrando aqui. Então, aqui eu estou na plataforma do ClickSense já. É aqui que a gente faz, é aqui que eu presto o serviço de inteligência de dados. Esse é o produto que o cliente tem na entrega final. Então, se a gente passar aqui para a primeira pasta de relatórios que eu criei com base naquela base de dados, aqui a gente tem um KPI, que a gente chama um indicador do valor gasto total com diárias em 2016, que foi de R$ 772.800.000. A gente tem aqui o total de hospedagens, quase 900 mil registros de hospedagens, e aqui o gasto médio por hospedagem. Aqui embaixo eu coloquei aqui um objeto, aqui é um gráfico de barras, um gráfico de pizza. Aqui é por departamento, quanto que cada departamento representa nesse valor total percentual, e aqui é o quanto foi gasto por mês. Tem alguns dados que não registraram em qual mês que foi, mas para os meses que a gente tem o dado, eles estão distribuídos aqui nesse gráfico de barras. E aí aqui o interessante do Click é que a gente consegue colocar filtros. Então, por exemplo, se a gente quiser filtrar apenas o departamento agricultura, ele já rapidamente muda os dados aqui para a gente ter essa informação. E aqui a gente pode fazer combinação também, eu quero agricultura, ciência, tecnologia e comunicações, por exemplo. Desses três, a gente teve 38 milhões de gastos. E aqui qual é o percentual desses gastos nesses três departamentos que a gente selecionou. E aqui como foram distribuídos os gastos ao longo dos meses de 2016. E aí a gente pode aplicar mais filtros também. Então, por exemplo, nesses departamentos que a gente filtrou, aqui ele tem os programas, então eu quero só o programa agricultura irrigada, defesa agropecuária, ciência, tecnologia e inovação, por exemplo. Então, ele faz esse filtro, aplica o filtro que a gente selecionou, e se quiser dá até para selecionar as pessoas que a gente quer observar esses
esses indicadores que a gente criou aqui. E cada seleção que a gente vai fazendo, ele fica aqui em cima, então rapidamente a gente pode tirar esses filtros que a gente colocou para a gente observar, voltando para o inicial que foi configurada a plataforma. Aí tem uma outra pasta aqui que eu criei de alguma outra visão de relatório, que é apenas por departamento, né? Então aqui a gente tem os departamentos ordenados por gasto, né? com diárias, com hospedagens. Os filtros permanecerão os mesmos, mas a gente poderia ter colocado outros filtros aqui no painel. Aqui nesse gráfico de barras, a gente tem o gráfico de coluna aqui, a gente tem um número de departamento grande, né? Então até aqui embaixo, ele está abreviado aqui, então 127 milhões, onde tem o detalhamento das informações não disponíveis, 98 milhões de administração da unidade, por aí vai. Aqui do lado direito eu coloquei uma tabela, e aqui embaixo é um indicador, aqui uma barrinha que eu já vou explicar já já. Aqui a gente tem por departamento, o valor, quanto foi gasto em cada departamento, percentual que isso representa no total, e aqui o médio, a média de valor gasto com hospedagens. Então a gente observa aqui que a gente tem a administração da unidade com 98 milhões, que representa 12,7%, quase 12,7%, uma média de R$ 808, muito próxima aqui da média geral. Tá? E aí aqui embaixo eu coloquei um indicador que mostra qual é a relação com o médio do valor gasto com hospedagem do item que a gente selecionou para o valor médio gasto geral, né? Então, por exemplo, se a gente selecionar a administração da unidade, tem 0,91. Então, quanto menor, melhor para a gente aqui nesse caso, né? Foi onde teve uma otimização do custo, foi gasto menos do que a média que todo mundo gastou. Então a gente vê que a gente tem R$ 808,52, um indicador de 0,91. Se a gente pegar, por exemplo, esse departamento de implementação do Plano Nacional, aqui a gente observa que o indicador vem para o vermelho aqui em uma razão de 3,5, ou seja, é 3,5 vezes, a média desse item é 3,5 vezes a média geral, né? Então quando a gente tira o filtro, a gente vai ver aqui na barrinha que o indicador ele vai voltar para o 1 aqui, tá? Então a gente vê ele voltou para o 1. E se a gente pode aplicar aqui mais de... Deixa eu só tirar esse. Como a gente já viu, a gente pode aplicar mais de um filtro. E essa combinação de filtros ele aplica para todos os objetos aqui, todos os relatórios. Na mesma... né, semelhante ao que a gente viu aqui para departamento, eu criei uma outra visão de relatórios aqui agora por favorecido, né? Então a gente tem aqui o quanto cada pessoa foi favorecida com esses gastos com hospedagens. A gente observa aqui que tem uma grande quantidade de detalhamento das informações que não estão disponíveis, e aí embaixo a gente tem o nome dos favorecidos. Aí aquela tabela permanece a mesma, eu só troquei aqui o indicador. Ele pode ser tanto aquela barrinha que a gente viu, ele pode ser um velocímetro também. Então se a gente pegar esse caso aqui do Banco do Brasil, por exemplo, selecionar, ele está numa razão de 3,89. Se pegar esse aqui, está numa razão de 19 para a média geral de todos, a média dele só. E aqui o bacana da tabela é que a gente consegue ordenar também. Então aqui ele está classificado decrescente por valor. Se a gente quiser ver por média de valor gasto, a gente dá um clique aqui, ele ordena rapidamente. Se quiser em crescente, né, do menor para o maior, a gente clica novamente, ele tem o crescente aqui. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Flávio, a média dele vai ser menos, né, que aqui ele está indo para outro indicador, mas é um indicador muito baixo. Aqui, tá? Bom, por fim, eu queria mostrar apenas o gráfico de dispersão e também o drill down, que é um recurso muito bacana do Qlik, que a gente pode ir a fundo em diferentes campos, diferentes variáveis. Tá? Então aqui, vamos começar falando pelo gráfico de dispersão. Aqui eu coloquei 3 variáveis nesse gráfico de dispersão. Eu vou aumentar esse objeto aqui. Tá? Aí aqui a gente está vendo os departamentos.
Aqui no eixo X, o número de hospedagens, o K é o definidor de milhar, então aqui 80 mil, 100 mil, por aí vai. E aqui no eixo Y é o valor gasto, 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões. E o tamanho da bola, a gente vê que alguns pontos têm uma bola maior do que outros pontos. O tamanho da bola de cada círculo é a média, é aquela média que a gente estava vendo no relatório anterior. E aqui o interessante é que a gente pode aplicar, tem um estilo de seleção que a gente pode ou clicar nos itens, ou a gente pode desenhar eles. Então, por exemplo, aqui a gente pode clicar no laço. Então, se a gente quiser ver só esses pontos aqui, ó, a gente pode desenhar um laço aqui e ver como estão esses pontos no gráfico de dispersão. Aqui a gente ainda está vendo por departamento, tá? Eu vou diminuir esse objeto aqui de novo, esse gráfico de dispersão. Vou manter o filtro aqui dos departamentos. Aqui embaixo tem um gráfico de valor gasto ao longo dos meses de 2016. E aqui no lado direito a gente tem aquela tabela, um item diferente aqui que eu coloquei, foi quanto à cor. Aqui é como se fosse uma formatação condicional do Excel. Aqui ele está, se for maior do que a média daquilo que a gente está vendo, ele preenche de vermelho o fundo. Se for menor, preenche de verde, tá? Aqui pode perguntar, bom, por que está R$ 721? Não está aquela média de 888, se não me engano, que a gente tinha visto. É que aqui ele está aplicando a média somente para esses que a gente filtrou, esses 6 itens, tá? Então, agora o bacana do drill down é o seguinte, vamos supor que a gente queira ver aqui o departamento da saúde, né? Quando a gente para em cima do círculo, ele mostra para a gente os indicadores que estão associados a esse item. Então, se a gente clica no departamento saúde, por exemplo, vou aplicar o filtro aqui, agora a gente tem o drill down, ele foi para nome do programa, então somente do departamento de saúde, como estão distribuídos de acordo com os programas, né? Isso de acordo com a base de dados que a gente baixou lá do portal da transparência. E aí aqui a gente consegue ver somente no programa, se a gente quiser, a gente clica aqui, por exemplo, eu quero saber aqui nesse fortalecimento do SUS, quem foram os favorecidos desse programa dentro do Departamento de Saúde. Então a gente clica aqui, aplica, ele vem e faz o drill down para esses objetos dos favorecidos. Então tem essa Jangley Bahia Costa, Flávia Queiroz, José Bernardino, e aí ele vem aqui também o novo gráfico de dispersão. Observa aqui que o eixo mudou, tá? O eixo X, o eixo Y, e também aqui os valores aqui, né, ao longo dos meses. Só mais uma coisa que eu não comentei aqui, foi que eu coloquei também aqui no gráfico de dispersão, eu coloquei uma linha, uma média. Aqui que a gente não consegue ver porque a média geral é de R$ 888 e um eixo está variando de 0 até 150 milhões. Então a gente coloca uma linha de média, né? Por exemplo, eu vou filtrar aqui, vou pegar só o caso do agricultura, por exemplo. Vamos ver aqui. Agricultura não dá para ver ainda também. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver esse também não, deixa eu ver esse aqui. Bom, a linha está ficando muito baixa por causa do eixo, mas o bacana aqui é a gente conseguir ver os pontos que estão acima, abaixo da linha média aqui, né? Então aqui a gente consegue, por exemplo, poderia ser uma tabela com metas por departamento, por vendedor, por gerente, e fazendo drill down aí em outras dimensões, né? Respeitando uma hierarquia pré-definida. Bom, é isso, agradeço pela atenção. Tem meus contatos aqui no começo do vídeo, tem meu e-mail. E a intenção desse vídeo foi mostrar um pouco de como a inteligência de dados pode contribuir para a melhoria de qualquer empresa, de qualquer negócio. Muito obrigado pela atenção.